Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, possa nos envolver através dos seus obreiros que nesta casa trabalham a nosso benefício e da mesma forma envolver-me para que eu possa vos falar da mensagem da noite, calcada naturalmente nos ensinos de Kardec e no Evangelho de Jesus. A vida é a arte do encontro, afirmou poeticamente Vinícius de Moraes. E sem sombra de dúvida, os encontros em nossas vidas são de fundamental importância. Encontros com as pessoas, encontro com as instituições, encontro com a religião, encontros, enfim, com uma infinidade de características. Mas, dentre tantos encontros, podemos dizer que o principal em nossa caminhada terrena dá-se quando nascemos. Nos encontramos com aqueles que serão nossos pais. É um encontro importantíssimo, porque muitas vezes é um encontro de afinidades profundas, de compromissos recíprocos, de intenções maravilhosas de nos auxiliarmos para a caminhada terrena. Existem certamente, em toda regra, as lamentáveis exceções que se dão por conta daquelas situações pretéritas em que nos desajustamos uns com os outros. E a espiritualidade obreira, que cuida do programa reencarnatório da humanidade, estabelece a necessidade de reunir sobre um mesmo teto, na condição de filhos e pais, estas criaturas com estes senões a serem resolvidos. E, naturalmente, isto se dá porque sábia é a manifestação reencarnatória. Este encontro com os nossos pais é um encontro significativo, porque trazemos das nossas vivências passadas um cabedal de conhecimentos, uma riqueza íntima, experiências já concentradas no âmago dos nossos espíritos e que vão dar o embasamento para o desenvolvimento das nossas vidas. Eu fiz aqui um gráfico meio matado, meio mal feito, mas que eu acho que perfeitamente vai servir para aquilo que eu quero demonstrar a vocês. Todos nós, ou a maioria de nós, quando fala de vida, resume esta expressão a vida contida numa única existência encarnatória. E isto, espiritualmente, não é vida. A referência que Jesus faz sobre vida tem uma abrangência maior. Esse asterisco aqui é para representar o momento em que iniciamos a nossa caminhada no mundo hominal, como espíritos, na experiência do reino hominal. Este aqui seria o mundo espiritual. E este aqui, o mundo físico. Esta, a experiência física da encarnação. Portanto, nós vivemos, como este gráfico demonstra, na espiritualidade e no mundo físico,
na espiritualidade e no mundo físico. Quantas são estas encarnações? Nós não sabemos. Cada um de nós viveu uma infinidade delas, uma quantidade insuspeita. Não sabemos quantas. Muitas vezes observamos os nossos filhos e não suspeitamos que ali se encontra um espírito muito mais velho que nós. E muitas vezes, nesta relação, eles demonstram a sua sapiência, né? Porque inteligência muitos podem ter, sapiência poucos poderão demonstrar, porque a sapiência é o resultado das muitas vivências e do acúmulo de muitas experiências no sentido de compreender a vida. Não a vida só fisicamente manifestada, mas a vida espiritualmente manifestada. Então, esta é a nossa vida, e não isto, essa experiência carnal, como encarnado. Isto tudo, esta abrangência toda, é a nossa vida. Então, nós precisamos fazer um esforço permanente, para incorporar os conceitos que a doutrina espírita nos concede, somados aos conceitos evangélicos, no cotidiano de nossas vidas, para que nós possamos viver de forma mais harmoniosa. Porque aquele que consegue compreender que a vida é este conjunto de encarnações e desencarnações, compreende as atitudes equivocadas e infelizes dos nossos irmãos. Porque a severidade no julgamento para com o outro é algo manifestado permanentemente em nós. Somos criaturas de difícil compreensão para com o erro alheio, de difícil aceitação. Somos juízes severos para com o erro alheio. E, em verdade, somos severos com os outros porque reconhecemos no outro a pobreza e as possibilidades de cometer os mesmos erros que está em todos nós. Somos todos falíveis e não queremos reconhecer. E quando apontamos o dedo para o erro alheio, queremos evidenciá-lo de tal forma que a atenção se desvie de nós. E na nossa afirmativa, ou no nosso apontar o dedo para o erro do outro, é como se disséssemos: aquilo eu não faço. E é uma falta grave da nossa parte fazer estas acusações. Volto a dizer, somos todos falíveis. E nesta caminhada, nós já vivenciamos situações inenarráveis, situações da maior infelicidade possível e imaginável. Porque nos afirma a doutrina, através do Livro dos Espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes. Simples em moralidade, ignorantes em intelectualidade. E se fomos criados simples e ignorantes, naturalmente, o nosso passado está eivado de erros. E se hoje temos uma situação de um pouco mais de compreensão, devemos exercê-la a benefício daqueles que ainda não amadureceram para levar a vida com a mínima harmonia possível e necessária. Então, meus irmãos, entendido este conceito, vamos voltar aos nossos pais. Esse encontro com os nossos pais
E imaginemos que seja um encontro de almas afinizadas. E nós vamos trazer, conforme eu estou explicando, este cabedal de conhecimentos, esta formação íntima de experiências já vividas. E quando iniciamos a nossa vida como bebês, o papai e a mamãe vão estar ali velando por nós, mas nós vamos apresentar uma característica interessante, chamada tendências. E o papai e a mamãe que nos ama, e que nos ama verdadeiramente, deve observar atentamente as nossas tendências. E observando as nossas tendências para o bem, haverão de nos estimular para que nós as tornemos cada vez mais incorporadas ao nosso modo de ser e pensar. As tendências negativas, certamente, deverão combater com rigor e amor, com critério, para que nós nos sintamos arrefecidos nestas inclinações infelizes. Este é o papel do pai e da mãe e a importância em nossas vidas. E vamos crescendo, e vamos fazendo contato com a escola. No meu tempo era Jardim da Infância, agora mudou o nome, né? É prezinho, é uma porção de outras coisas. Então estes contatos, alguns estarão gravando-se em nossas almas profundamente. O contato com aquela professora zelosa, que haverá também de contribuir com o nosso entendimento para o que seja ideal, relativo ao nosso comportamento. Está se formando nestes primeiros anos a nossa personalidade, o nosso entender do mundo. E o papel deste pai, desta mãe, o papel da família, aquelas pessoas que encontramos no seio familiar, tem uma responsabilidade imensa. Todos nós temos a responsabilidade de viver com compromisso com o que seja saudável. E vamos seguindo, encontrando pessoas de toda a natureza. E se tivermos, já nos primeiros anos, sofrido os devidos ajustes e as devidas correções pelo papai e pela mamãe, vamos encontrar pessoas que nos farão convites infelizes, que nos envolverão para que nós sigamos caminhos inconvenientes, como encontraremos também aqueles que nos convidarão a viver pelos caminhos saudáveis da vida. Mas se as nossas inclinações não tiverem devidamente colocadas, nós poderemos trilhar os caminhos do erro. E aí viveremos experiências terríveis, que não serão desprezíveis. Porque todas as experiências que vivemos são, na verdade, saudáveis. Depende de como nós observamos o resultado desta experiência. Se a experiência nos traz sofrimento, mas se dele trazemos a observação de que existe ali um ensinamento, de que aquela vivência, aquele contato, aquela experiência não é saudável e abandonamos aquilo, certamente terá sido criado em nosso íntimo um registro de fundamental importância. Vamos posteriormente crescendo e vamos encontrar aquela que será a nossa companheira, o nosso companheiro. É o encontro com a nossa alma gêmea, né? Nem sempre o é. Mas vamos encontrar aquela criatura com quem vamos efetuar a união pelo casamento. E é interessante observar
que esta união pelo casamento deve ser tida por nós todos como de fundamental importância na realização espiritual das nossas vidas. Porque a união pelo casamento demonstra claramente que nós só somos um todo de significativa importância quando nos reunimos com o outro, a mulher com o homem com a mulher, porque nos complementamos. A mulher com as suas características de docilidade, de amor, de jeito de lidar com as coisas, que é muito próprio. O homem com a sua praticidade, com a sua busca, com as suas objetividades, muitas vezes agressiva. E a união dos dois forma aquilo que na escola eu aprendi como sendo a célula máter da sociedade. Quando a família é bem constituída, a sociedade reflete a união das famílias bem constituídas. Quando as famílias têm problemas de constituição, a sociedade também reflete as suas dificuldades, os seus desajustes. E são todos encontros que vão nos auxiliando a compreender não apenas as nossas naturais necessidades, decorrentes também destas convivências, do meio em que nascemos, em que vivemos, porque vamos conceituando a vida dentro destes parâmetros. E é interessante que eles sejam saudáveis, que estejam calcados na religião. Toda família precisa ter a orientação religiosa, porque a religião, meus irmãos, instituída por Jesus, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que as religiões, na sua genealogia, nasceu do coração generoso de Jesus. E eu particularmente não tenho dúvidas de que de fato nasceu do coração de Jesus. Muitos de nós, diante das inúmeras religiões que estão presentes na nossa sociedade, acreditamos sempre que a religião que professamos, que escolhemos, que adotamos em nossas vidas, é a melhor. Mas esse conceito deve ser um conceito mantido em nosso íntimo, sem que possamos expô-lo, porque a exposição disto muitas vezes fere os nossos irmãos de outras opções. Imaginemos nós que mesmo as religiões que acreditamos que são profundamente massifistas e que pregam conceitos que nós acreditamos que são equivocados, se elas não existissem, quantos seriam os nossos irmãos que, por não encontrarem uma religião que lhes falasse ao coração, estariam, quem sabe até, sem cultuar esta religião que arrefece os nossos ímpetos mais infelizes, que detenha os nossos impulsos mais inconvenientes, que faz o homem buscar, de alguma forma, viver o bem, porque todas as religiões pregam o bem. Então, meus irmãos, quando nos reunimos, encontramos a nossa alma gêmea, vamos iniciar uma família, e aí a história se repete. Aquilo que observamos no seio familiar que nos recebeu, no encontro com papai e mamãe, vai se dar agora por conta de cada um de nós. Vamos viver essa experiência de ser pai e ser mãe. E a vida tem um aspecto interessante, eu sempre cito aqui um dizer de Milor Fernandes, quando ele diz que a vida é um desenho que se desenha sem borracha, ou seja, desenhou errado, não tem como voltar e corrigir. Vamos arcar com aquilo que fizemos
de errado que fizemos de inconveniente. E educar é profundamente complicado. Ser pai, ser mãe é difícil, não é, meus irmãos? Mas eu acho que aquele que tem no coração os preceitos do Evangelho, as orientações da religião, conduz com mais facilidade e acerto estas questões. Porque, como já disse, no seio familiar pode nascer aquele filho com o qual temos afinidades maravilhosas, com quem vivemos experiências em encarnações passadas e que o nosso encontro agora é de profundo prazer. Mas temos também aquelas criaturas com as quais temos compromisso, e por questões reencarnatórias, vale aqui dizer que existem dois aspectos fundamentais nas questões reencarnatórias. Nós reencarnamos compulsoriamente ou reencarnamos programadamente. As encarnações programadas partem de um conceito de um certo mérito. A criatura, quando tem um certo mérito espiritual, ela vai programar ou participar da sua reencarnação. Agora, quando ela não tem mérito, é um espírito rebelde, é um espírito ainda bastante comprometido com as situações puramente materiais, ele sofre aquelas encarnações compulsórias. Nasce aonde determina a espiritualidade sem que ele possa opinar se aquilo convém, se ele gosta, se ele não gosta. E nós, nesta questão de amor, que nutrimos nas nossas relações, porque a base do amor, ela é existente por espontânea naturalidade em nós. Porque, como diz João, Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos espiritualmente filhos de Deus, a centelha divina está presente no espírito que nos anima, o amor está naturalmente presente em todos nós. E por amor, nós muitas vezes, pelos compromissos que adquirimos em nossas relações passadas, recebemos no lar aquele espírito que desencaminhamos, que não atendemos bem, que em nossas relações criamos com ele animosidades, induzimos-lo a caminhar por caminhos inconvenientes, de erros e desacertos. E em programação com a espiritualidade, aceitamos recebê-lo no seio do lar, com o compromisso de educá-lo, orientá-lo e vê-lo viver acertadamente. Só que quando reencarnamos, nos esquecemos do passado, né? E o nosso compromisso não fica muito claro na nossa cabeça. E muitas vezes reclamamos daquele filho difícil, daquele filho problema. Mas isto, se tivermos a observação acurada, lá no comecinho, quando ele ainda é bebezinho e vai crescendo, observando, como já disse, as suas tendências e combatendo as suas más inclinações, certamente, quando adulto, os problemas estarão profundamente amenizados. Mas se em nome do amor equivocado que muitos pais demonstram, nós não tivermos este cuidado, este zelo, nós formos aquele pai bonzinho, né? Porque ser bonzinho, meu irmão, não é ser amoroso. Ser bonzinho, muitas vezes, passa pelo descuido. Bom é aquele que tem compromisso com o que é justo, com o que é certo, com o que é saudável. Este é bom. Muitas vezes, exercendo este ser bom no compromisso com o que é justo e saudável,
chega a ser tido como injusto e cruel. Chega a esse ponto. Porque aquele que é bonzinho em tudo que faz e concessivo em tudo que faz, é desleixado, é descuidado. E se o filho tem tendências infelizes, colherá frutos amargos. Mas deverá administrá-los com paciência e resignação, para que o compromisso não aumente. Esta é a orientação da doutrina. Então, meus irmãos, a vida é feita desses inúmeros encontros. Encontros de afinidade, encontros com desafetos, encontros difíceis, encontros no trabalho, com criaturas com as quais nos afinizamos, com as quais destoamos, encontros por todos os lugares por onde vamos, ao longo das nossas existências. Mas de todos os encontros que a história narra e detém, os mais importantes e significativos foram os encontros com Jesus. Estes foram os encontros que deixaram para nós registros significativos, importantes e necessários para que nós possamos orientar as nossas almas sequiosas de entender o bom caminho. Nestes muitos encontros, nós temos a história do centurião, que encontrou Jesus, não presencialmente, mas encontrou Jesus para demonstrar a sua fé. Em Cafarnaum, existia um centurião que tinha um servo a quem muito amava, e este servo padecia de uma doença grave, paralisava na cama e o maltratava com profundas dores. O centurião pede então a um grupo de amigos que buscasse Jesus e pedisse ao mestre a cura do seu servo. E este grupo de amigos busca por Jesus e, ao encontrá-lo, argumentam com o mestre a respeito do centurião. Senhor, atende o apelo do centurião, pois ele é uma criatura boa e tem conosco zelo e amor, ao ponto de ter feito até mesmo uma sinagoga. E diante de todas as justificativas que lhe fizeram o grupo que o buscara, Jesus se dispõe a curar o servo do centurião. E se posta a caminho para chegar à casa do centurião, quando um outro grupo, designado também pelo centurião, busca o mestre, interrompe-lhe a caminhada e diz a ele: Senhor, não te incomodes, porque já não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra e meu criado ficará bom. Porque eu também estou sob uma autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E a um digo vai e ele vai. E a outro digo vem e ele vem. E digo ao meu servo, vá ali e ele vai. Portanto, Senhor, determina que o meu servo seja curado, e ele certamente o será. E Jesus, então, virando-se
para as pessoas que se encontravam em sua volta, porque Jesus, meus irmãos, narra o Evangelho, por onde andava, uma multidão o acompanhava para beber dos seus ensinamentos, receber os benefícios que dele se manifestavam permanentemente. Então Jesus se dirige àquelas pessoas que o rodeavam e afirma: eis aí um exemplo de fé. Nem mesmo em Israel encontrei fé tão expressiva. E os servos que procuraram Jesus retornam à casa do centurião e, lá chegando, encontram o servo do centurião já curado. Esta é uma expressão de fé, é um encontro de fé. Mas a fé, meus irmãos, é algo que a maioria de nós entende como sendo crer. Aquele que crê demonstra fé. Mas a fé sempre tive comigo um incômodo com relação a este conceito de fé. A fé, no meu ver, ela manifesta-se quando existe compromisso, quando existe fidelidade, quando a fé é exercida com o objetivo da fé, no comprometimento, no envolvimento espiritual com o objeto da nossa fé. A fé pelo simples crer não me parece ser a fé ideal. Jesus, nos evangelhos, estão narrados que Jesus fez centenas de curas, mas a abordagem se dá em 28 pontos. Algumas curas individuais, outras narram o Evangelho inúmeras curas. Então não se pode precisar exatamente quantas, mas foram muitas. Mas eu observei um detalhe interessante. Jesus muitas vezes, quando curava alguém, ele dizia assim: vai, que a tua fé te curou. Foram muitos os momentos em que ele afirmou que a fé havia curado. Mas em outros, ele diz assim: vai e não peques mais. Por que ele não afirmou em todos os momentos, em todas as curas, que era a fé o motivo da cura? Por que ele, em alguns casos, simplesmente recomendou que a pessoa não errasse mais? Porque existe naturalmente uma particularidade na fé, que não se alimenta só do crer. É preciso ter fidelidade, é preciso ter vinculação com o objeto da nossa fé. Se eu tenho fé em Jesus, eu preciso ter compromisso com a doutrina de Jesus. Se eu tenho fé em Deus, é preciso que eu tenha compromisso com tudo aquilo que representa a manifestação divina. E nem sempre é a nossa compreensão de fé, o nosso exercício de fé. Outra criatura que teve um encontro significativo com Jesus foi o moço rico. O moço rico procurou Jesus para compreender como adentrar a vida eterna. E chega-se a Jesus
e pergunta ao mestre: bom mestre, que faço eu para adentrar a vida eterna? E Jesus replica a ele: por que me chamas de bom? Bom só o Pai, só Deus é bom. Mas para que entres na vida eterna, observa os mandamentos. Naturalmente, os mandamentos, os 10 mandamentos. E quais são estes mandamentos? Pergunta o moço. Jesus replica: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não mates, não roubes, não deseje o que é dos outros. Honra teu pai e tua mãe. Citou, enfim, todos os mandamentos da lei de Moisés. E o moço então vira-se para Jesus e diz: Senhor, mas eu já cuido de cumprir todos esses mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus, naturalmente compreendendo que aquele jovem era um jovem muito rico, diz a ele: pois bem, então só te falta vender tudo que tens, distribuir aos pobres, e depois vir e seguir-me. E o rapaz cabisbaixo afasta-se, desiludido, porque tinha um profundo apego às coisas materiais que amealhara na sua vida, as suas riquezas. Fala-nos a literatura espírita que esta criatura era Miramês, um dos espíritos que psicografou várias obras pelas mãos de João Nunes Maia. Este moço ainda não estava amadurecido para compreender a importância da vida segundo o Espírito. Tinha profundo apego às coisas da matéria. E aquele que possui a matéria, sem entender espiritualmente o significado da vida, na verdade é por ela possuído. Mas aquele que possui e sabe possuir, é senhor do que possui, porque não é possuído pelo que possui. Ser rico não é defeito, ser pobre não é virtude, mas é preciso saber conduzir as nossas vidas dentro de um aspecto ou de outro. Senão nos perdemos no anseio de muito ter e pouco ser. Outro encontro importante de Jesus foi com Zaqueu. Jesus entrava em Jericó e, como disse, uma multidão o envolvia e o acompanhava. Zaqueu era cobrador de impostos, muito rico, e era um homem de pequena estatura, e queria ver Jesus, naturalmente por já ter ouvido maravilhas a respeito do Mestre. E Zaqueu corre, sobe numa figueira, que o Evangelho chama de sicômoro, e dali observa a passagem de Jesus. E o Mestre, enquanto passava diante de Zaqueu, observando-o trepado na figueira, dirige-se a ele: Zaqueu, desce daí, porque hoje vou hospedar-me em tua casa. E Zaqueu rapidamente desce e vai preparar a sua casa para receber Jesus. Jesus foi recriminado, particularmente pelos fariseus que viviam acompanhando-o para observar o que ele fazia e falava, na intenção de criar situações inconvenientes. E como se
vulgarmente, desmascarar o mestre, acreditando ser ele um impostor. Porque todas as religiões que se organizam como se organizara o Sinédrio à época, buscava preservar os seus interesses estes, muitas vezes comprometidos com a materialidade e com situações inconfessáveis, como até hoje se observa no seio de algumas organizações. E Jesus, então, vai até a casa de Zaqueu, aonde Zaqueu diz a Jesus, naturalmente, entendo eu, o Evangelho não conta com detalhes, mas presume-se que Jesus teve um diálogo maravilhoso, rico, de orientações a Zaqueu, tão profundamente rico, que Zaqueu dirige-se a Jesus para dizer a ele: Senhor, vou desfazer-me de metade da minha fortuna a benefício dos mais necessitados. E se defraudei alguém, recompensá-lo-ei em 4 vezes. E Jesus afirma: hoje, nesta casa, um filho de Abraão salvou-se, entrou pela porta da salvação. E quando olhamos este encontro de Zaqueu com Jesus, precisamos observar o nosso compromisso com as coisas materiais. Qual é o nível de apego que temos com estas coisas? Somos daquelas pessoas que têm um guarda-roupa com tanta roupa que não seremos capazes de usá-las todas? Temos tantos sapatos que não seremos capazes de usá-los todos? Somos aquelas pessoas que compram aquelas coisas que colocam num canto qualquer e nunca usam, que amealham inconveniências. Porque, meus irmãos, nesta sinuosidade do ir e vir ao mundo físico e ao mundo espiritual, estaremos vivendo as experiências que nos são convenientes à evolução e ao entendimento. Afirma Jesus muito sabiamente, e é preciso mais uma vez importante dizer que no Evangelho estaremos encontrando subsídios para todos os nossos males e necessidades. E afirma Jesus a necessidade de compreendermos a importância do que é material em nossas vidas. Tudo o que pretenderdes que os homens vos façam, façais vós antes a eles. E o que é que estamos fazendo aos homens? O que é que fazemos aos nossos irmãos? Amamos os nossos irmãos incondicionalmente? Certamente que não. Ainda não estamos nesse estágio. Mas amamos o nosso irmão com um mínimo de respeito, de compreensão, de entendimento? Ou somos profundamente egoístas no deter aquilo que é muitas vezes desnecessário, como já disse? Porque dentro desse programa reencarnatório, tudo o que fizermos aos nossos irmãos, estamos fazendo a nós mesmos. Vamos viver o outro lado da medalha. Vamos viver o reverso da medalha. Por castigo divino, não. Porque a divindade tem uma sapiência tão profunda e maravilhosa que instituiu um programa evolucional para todos nós e para tudo que está no cosmos, que a divindade não precisa mexer naquilo que ela instituiu. Parece doidice o que eu estou falando, mas é verdade.
A divindade não mexe. Quem é que mexe? Quem mexe são aquilo que nós chamamos dos seus prepostos. São os espíritos. Aqueles que evolucionalmente estão acima de nós e que, já tocados pela misericórdia da qual Jesus prega, e pregou e prega longamente para todos nós, tocados pela misericórdia. O que é misericórdia? É sensibilidade para com a dor alheia. Eles vêm nos estendendo as mãos, para que nós possamos, caindo aqui e ali, nos soerguermos e continuarmos a nossa caminhada. Bezerra de Menezes é um exemplo disto. Bezerra de Menezes foi convidado ao desencarnar como personalidade Bezerra de Menezes. Ao desencarnar, ele foi convidado por Maria, através de Celina, assessora de Maria, a mudar-se de plano, a deixar as suas vinculações com o plano terrestre, para viver num mundo compatível com os seus valores conquistados intimamente. E Bezerra de Menezes recusou-se. Afirmou que enquanto houvesse um único ser que fosse na face da terra, sofrendo e necessitando de amparo, ele permaneceria vinculado ao orbe terrestre para nos estender as mãos. Mensageiro de Deus. Não é Deus que nos assiste, são os seus mensageiros, que no fundo é Deus, porque estamos todos imersos neste reino de amor e bondade. O Pai permeia por todo o cosmos, por todos os ambientes. E por que não percebemos o Pai? Porque Deus é amor, pleno e puro, e só poderá conhecer a Deus aquele que amar em pureza e grandeza, a exemplo de Jesus, quando afirma: eu e o Pai somos um só. Portanto, meu irmão, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus continue a nos amparar, a nos envolver, a nos fortalecer, para que possamos vencer todas as dificuldades que a vida haverá de nos propor. Não pelo capricho de quem quer que seja, senão pelas nossas próprias inconsequências no descuido ao viver. Muita paz a todos, que assim seja.